Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, aqui, falaremos sobre os fungos. Então, claro, segue o fio. Geralmente, nas minhas aulas, eu trago respostas. Mas para essa, eu vou começar com uma pergunta capciosa para vocês. Qual o maior ser vivo que já passou por esse planetinha chamado Terra? Foi a baleia azul? Esse foi o maior ser vivo que já existiu? Ou não? Foi o argentinossauro, que claro, é um dinossauro que foi descoberto na Argentina, os seus fósseis, e que foi um dos maiores que já existiram? Não. O maior ser vivo que já existiu e que existe até hoje é um fungo chamado Armillaria solidipes. Ele se encontra em Oregon, Estados Unidos. E esse indivíduo, ele tem 9,6 quilômetros quadrados de extensão. Então, imaginem o tamanho desse organismo. Então, veja, a baleia azul é sim o maior animal que já existiu, mas o maior ser vivo que já existiu é um fungo, ok? É como se fosse uma grande floresta, uma floresta formada por um único indivíduo, entenderam? Por isso que é o maior organismo do mundo, porque não são vários indivíduos, é o mesmo indivíduo que tem todo esse tamanho. Então, agora que sabemos que o maior ser vivo que já passou pela Terra é um fungo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as características desse grupo. Então, vamos lá. Tenho certeza que vocês já viram algum desses organismos que eu estou mostrando aqui. Isso aqui, ó, a gente chama de orelha de pau. Isso é o quê? É um fungo. E ele se encontra, por exemplo, em cascos de árvore. Ele usa a árvore como alimento, ok? Vocês, quem sabe, já comeram isso aqui, ó, um champignon, que é um fungo delicioso, muito usado na alimentação. Então, isso aqui é um cogumelo. Igual aquele cogumelo do Mario, por exemplo, daquele joguinho, cogumelos alucinógenos, enfim. Esse aqui, por exemplo, é comestível. Vocês já podem ter visto isso aqui, ó, o bolô. Quando, por exemplo, aquela fruta apodrece em sua geladeira, em sua cozinha, aquilo é o quê? É um fungo. Já podem ter visto também isso aqui, ó. O que é isso aqui? Um mofo. Ah, aquele negócio que fica em quarto muito fechado, úmido. É fungo, sim. O mofo é um fungo. E claro, esse aqui vocês não viram, mas com certeza já usaram esse fungo em um produto de vocês. Por exemplo, isso aqui é o que nós chamamos de levedura. A levedura que é um exemplo de fungo unicelular. Vamos ver que tem fungos pluricelulares e unicelulares. A levedura representa os fungos unicelulares, formados por uma célula. Professor, onde foi que eu vi levedura? A cerveja, ela para ser feita, tem que ter levedura. Aquele teu pãozinho, sabe? Usa nele levedura para fermentar. Então, a levedura, ela está em vários alimentos, ok? Então, quais são as características dos fungos? Agora que nós vimos que os fungos estão presentes no nosso dia a dia, vamos conhecer as suas características. A primeira delas é que eles são eucariontes. O que significa, professor, ser eucarionte? Quer dizer que o material genético desse fungo, ele fica dentro de um núcleo, diferente do procarionte, que o material fica disperso no citoplasma. Eles são unicelulares, como por exemplo a levedura, ou pluricelulares, como a maioria dos outros fungos. Ou tem uma célula, como a levedura, ou tem várias células, como se encontra em outros fungos. Eles são
heterótrofos ou heterotróficos. Professor, o que é que isso significa? Eu nunca lembro esse nome. Entenda, heterótrofo ou heterotrófico são seres vivos que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, para se alimentar, ele precisa da matéria orgânica de outro ser vivo. E a principal forma que ele tem de se alimentar é através da decomposição. Então, esse ser vivo, ele decompõe a matéria orgânica para a sua sobrevivência, se alimenta do resto, ok? Uma coisa muito importante é que antes se agrupava os fungos nos grupos das plantas. Achavam que esses dois organismos tinham semelhanças, mas eles são totalmente diferentes. Primeiro porque plantinha é autotrófica, plantinha produz matéria orgânica, já o fungo não, ele é heterotrófico, ele se alimenta da matéria orgânica produzida. Segundo ponto, o fungo ele tem parede de quitina. O que é quitina? É um açúcar. Lembra lá dos insetos? Pois é, os insetos eles têm aquela sua casca bem forte, formando um exoesqueleto. Aquela casca do inseto que quando tu pisa, que nem sempre é correto, faz crack, é o quê? Nada mais é do que quitina. Então é um açúcar muito forte. E ele também reserva glicogênio. Já a plantinha, a parede é celulose e reserva amido. Já o fungo é igual a gente, ele guarda açúcar na forma de glicogênio. Ele guarda para quê? Imagina que agora está de boas, mas futuramente tem uma necessidade, uma precisão. Então ele tem o açúcar guardado para para futura precisão, ok? Beleza. Então vamos ver qual é a importância dos fungos. A importância desse grupo é diversa. Ele tem importâncias inúmeras. E a primeira delas, e mais importante, é que eles são decompositores. Essa é a principal importância ecológica desse grupo. Por quê, professor? Imagina o seguinte, imagina se a matéria orgânica não fosse decomposta. Se as coisas continuassem como estão, se não apodrecessem. Imagina o quanto de lixo orgânico nós teríamos na Terra. Então é importante que a matéria orgânica seja decomposta para que os minerais eles retornem ao solo e possam dar uma nova vida. Então veja como esses organismos são importantes. Por exemplo, aqui nós temos uma teia alimentar. A produtora, está aqui a planta, o insetinho come a planta, o sapo come o inseto, a cobra come o sapo e o gavião come a cobra. Ok. Esses organismos aqui, eles liberam dejetos ou em algum momento irão morrer e serem decompostos pelos decompositores. Ou seja, a energia, os nutrientes que estão aqui vão voltar para o solo. Os nutrientes voltarão para o solo, ok? Quem é que são os principais decompositores? Fungos e bactérias, não esqueçam disso. Os fungos também são fundamentais na produção de alimentos. Como eu falei para vocês, as leveduras, que são organismos unicelulares do grupo dos fungos, eles ajudam, são importantes para fabricar cerveja, para fabricar aquele pãozinho, que delícia! Então veja como o fungo é importante nos alimentos. Ou claro, aquele champignon gostosinho que vocês gostam de comer. O fungo também ele está muito presente em antibióticos. Inclusive, o primeiro antibiótico descoberto foi feito a partir de um fungo. Que antibiótico é esse? A penicilina. Percebeu-se que a penicilina ela destruía, matava bactérias. E onde tinha penicilina, a bactéria não crescia. Então, o que é um antibiótico? É um composto fármaco que destrói, que mata bactérias, ok? E eles são fundamentais para a nossa vida, uma vez que as bactérias causam várias doenças no nosso organismo. Então, aquela bezetacil, por exemplo, marotinha, que vocês tanto gostam de tomar, ela é feita de quê? Ela é feita de antibiótico. Desculpa, ela é feita de fungo, de penicilina. Eu sei que não é muito boa, mas é fundamental para curar
uma garganta que não desinflama, uma infecção que não melhora, enfim. O fungo, ele tem coisas boas, mas também, claro, tem coisas ruins para o homem. Por exemplo, várias pragas agrícolas, como essa aqui, ó, que é a ferrugem, elas aparecem nas plantinhas. Então, várias plantinhas têm problemas devido a doenças causadas por fungos. Não só isso, os fungos também estão associados a doenças em humanos, como, por exemplo, a candidíase, que é uma doença, ou, por exemplo, a micose de unha, muitos aqui já tiveram, que estão vendo essa aula. Ou, por exemplo, o pé de atleta, ó, isso aqui é causado pela umidade do teu pé, usa tênis muito tempo, ou pano branco, enfim. Nós temos várias doenças causadas por fungos. Como a micologia é a área que estuda o fungo, as doenças causadas por fungos são chamadas de micoses, ok? Micoses. Os fungos, eles, além de serem decompositores, estarem livres na natureza, além de produzirem alimentos ótimos, além de servirem como antibióticos, além de atacarem plantações, além de também atacarem seres humanos, eles também podem viver em associação com outros seres vivos. E isso cai muito no Enem. Eu vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro são os líquens. Os líquens é uma mistura de quê? De alga e fungo. Essa mistura, ela aparece, por exemplo, em diversos locais, árvores. Vocês vão ver, ó, essa estrutura aqui. Isso aqui, ó, esbranquiçado é o quê? É o líquen. Por que que o fungo ele se junta com a alga? Para que os dois tenham benefícios. O fungo ganha o quê? O fungo ele ganha a capacidade de ter açúcar. Açúcar de onde? Da fotossíntese, porque a alga faz fotossíntese. E a alga ganha o quê? A alga ganha um lugar úmido para viver. Então, os dois têm benefícios, por isso é uma simbiose. Os dois ganham e a separação mata os dois organismos. Para finalizar, vamos falar sobre fungos micorrízicos. O que são esses fungos? São fungos que se associam com plantas, como por exemplo, leguminosas, e eles melhoram a absorção de nitrogênio. Então aqui, ó, é outro processo que os dois se beneficiam. O fungo, ele ganha alimento da planta e a plantinha, ela consegue absorver melhor o oxigênio que está na atmosfera. Então veja como os fungos são fundamentais. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.